Agora está gravando. Mais uma vez, boa tarde, e dizendo que já foi enviado aí pelo grupo do Zap esse programa. Estou abrindo aqui para chamar a atenção de alguns pontos, né? Quanto à disposição das atividades avaliativas, né? Então, embaixo tem mais ou menos um calendário, mas aqui no início, né, produção de posts para que a gente vai colocar no Instagram, ainda não foi criado, mas ele vai ser individual, né, e sobre cada domínio, né? Então, a postagem é a qualquer tempo. Depois eu faço a verificação. Eu não preciso, aí no caso, me preocupar de você quiser publicar tudo de uma vez a cada semana, né? Lembrando que essa postagem ela também pode ser um carrossel, ou seja, composta de várias imagens com mais de uma informação. Mas a ideia dessa postagem é fazer com que vocês possam deixar uma mensagem, ou seja, uma mensagem que pode ser de uma denúncia, que pode ser sobre uma reflexão sobre uma atividade com uma frase de efeito, ou a denúncia sobre um impacto, ou, de repente, uma propaganda de uma atividade, de como é que se fala, de uma prática de sustentável, ou, de repente, uma atividade voltada ao pequeno agricultor que busca a preservação, manutenção e geração de renda. A temática e o foco você define. No entanto, é um para cada domínio. Então, cada aluno vai fazer para um domínio especificamente. Postagens não tem tempo e hora, né? A gente vai fazer um Instagram e vai disponibilizar a senha e o login para vocês todos postarem. Aí vocês não precisam ficar tendo um acesso de mais um Instagram, criar mais um. Aí, quando acabar a disciplina, se vocês não precisam se preocupar com o login e a senha, porque a gente muda e fica ali. Um ensaio sobre potencialidades e problemas dos domínios da natureza do Brasil é o título do livro do Aziz Absaber, sobre domínios morfoclimáticos. Né? Esse ensaio, ele tem uma... Por que o nome ensaio? Porque não é um artigo científico estrito sensu. Uma reflexão na qual é permitido a você fazer, de repente, pela licença poética, comparações, junção de ideias que, a princípio, podem ser absurdas para alguém, mas para você faz sentido. Então, o ensaio é uma tentativa, né? Por isso o nome ensaio. Ele não fica rígido a um tipo de linguagem. Você pode utilizar uma linguagem poética, a linguagem científica, se quiser, ou a linguagem gráfica. Fique à vontade de quem for executar o ensaio. Professor, Diga, desculpa Gabriel. o corte. Eu acho que tem um pessoal que a Letícia mandou aqui no chat que a Cris Lane está tentando entrar na sala e não está conseguindo mesmo com o e-mail da UFV. Para ver se chegou alguma solicitação para você aceitá-la. Mas como eu estou compartilhando, eu também não estou recebendo mensagem aqui na minha tela do celular. Mas se aparecer, eu libero. Tá bom? Certo, muito obrigado. De nada. Outra coisa em relação... a página correu aqui. O produto final da atividade da disciplina será um vídeo, que no caso será feito em grupo, é um trabalho em grupo, e com tempo máximo de 15 minutos. Né? Então, eu não vou definir, eu vou definir no máximo, que são 35 alunos, 36, de 4 a 5 alunos, cada grupo, vocês podem se organizar para produzir
um vídeo sobre um bioma específico, né? A publicação e o ciclo de debate sobre o vídeo, a gente vai ver no calendário, no final de outubro. Né? Produção de perfil geoecológico, que a gente vai ter uma atividade para explicar como é que faz. E uma coisa diferente que eu queria propor, que é a elaboração de uma sequência didática, que vai ser feita em grupo, pode ser o mesmo grupo que for trabalhar o vídeo, né? Para não ficar mudando de grupo, se vocês preferirem. Para quem está fazendo estágio e disciplinas da prática de ensino, já deve ter ouvido falar no termo sequência didática, né? No caso, vocês vão produzir um modo de aplicação de um conteúdo de domínio morfoclimático, que pode ser qualquer domínio ou o conjunto todo dos domínios, numa sala de educação básica. Então, vocês vão pensar nessa sequência, que pode ser uma oficina, pode ser... a sequência é assim, a estrutura pela qual você vai passar esse conteúdo. E, por último, o seminário, que é sobre a discussão de um artigo do livro do Aziz Absaber. O livro, eu mostrei na semana passada, ele já está lá no Drive. Opa! Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse livro aqui, Domínios... Não é Domínios da Natureza, não. É a obra de Aziz Absaber. Vocês vão escolher um trabalho publicado pelo Aziz Absaber, né? São todos os trabalhos que ele publicou estão nesse livro, que já está lá no grupo compartilhado no Drive da turma. Nesse livro, então, vocês vão escolher um texto e vão apresentar o texto, né? E no caso, como vocês têm mais alunos do que artigos, vocês vão fazer em dupla, tá? Aqui no caso, uma dupla, eu vou escolher um artigo. Agora, à medida que você for escolhendo, você já vai me dando o nome e aí eu vou dizendo se já tem gente ou não que escolheu aquele trabalho. E vocês vão apresentá-los. Esses trabalhos, eles vão ser, em grande parte, apresentados em outubro. A sequência didática no dia 11 de outubro, o ciclo de debate e apresentação dos vídeos no dia 18 e a apresentação do seminário, que é desse livro aqui, no dia 25, né? Todos vão ser utilizados aí a aula teórica e prática tarde e noite, para que haja tempo de todos apresentarem, tá? Professor, entrou? Posso sugerir uma coisa? Pode, quem falou? A gente pode criar um arquivo no Word, né, ou no Documentos, com a página, né, dos artigos do livro, e aí cada um vai entrando lá e coloca o seu nome no que quer, entendeu? Aí não dá conflito. Pode ser. Vocês podem se organizar assim, depois vocês me passam. Assim tem menos de nada, Henrique. Seja bem-vindo. Aí vocês têm uma visualização, né? Vocês têm que dar uma olhada para ver aquilo que vocês vão se familiarizar. Lembrando que cada artigo, ele ainda tem uma ajuda, esse livro, hein? Cada artigo ele é comentado por um pesquisador de alguma universidade do Brasil. Então, você vai ter o texto original e, ao lado, depois desse texto original, você vai ter como se fosse uma resenha, contando um pouquinho da história daquele artigo, falando da contribuição daquele artigo, tá? Que, de certa maneira, vai ajudá-los a compreender o texto. Certo? Então, não é nada complicado, mas no sentido do entendimento, ajuda a compreensão até mesmo do linguajar, porque o linguajar, às vezes, da geomorfologia é um pouco mais
específico, no caso igual ao do direito, né? No mês de agosto e no mês de setembro, né, nós teremos uma sequência de aulas onde, na parte da tarde, a parte teórica e a parte da noite é das aulas práticas. Eu vou ter a ajuda de 2 monitores e esses monitores vão trabalhar com vocês produção de alguma cartografia básica, né? O uso do Google e a representação de alguns shapes que já são disponíveis em sites como IBGE, CPRM, Exército, né? De geomorfologia, coisas do tipo. Algumas outras aulas em relação ao uso de produção de mapa de uso da Terra, que nos interessa bastante. Tá? E os temas das aulas, muitos têm a ver com alguns convidados que teremos durante a parte da tarde. Então, nós teremos os nossos convidados que vão contribuir com a nossa disciplina, eles vão começar a aparecer, a brotar na tela no dia 16 de agosto. Isso, 16 de agosto. O nome da aula é Antártida e Quadrilátero Ferrífero. Não vai ser o Carlos Schaefer que vai falar com vocês. É um ex-aluno da Geografia, que hoje ele é professor da UFMG, que é o Fábio Soares. Depois, no dia 23, domínios morfoclimáticos da região sul do Brasil, a gente vai ter um professor de Brasília, chamado professor Valdir Stenck, que é do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre os domínios morfoclimáticos do sul do Brasil. No dia 30, o tema da aula vai ser erosão dos solos. Quem vai apresentar é o professor Antônio José Teixeira Guerra, que vai falar para vocês sobre erosão de solos. E no dia 13 de setembro, vai ser o professor Lindenberg, da Federal do Piauí, vai falar sobre a Caatinga. No dia 20, domínio da Amazônia, vai ser o professor pesquisador da Estadual de Maringá, Rafael, que é um rapaz que está fazendo pós-doutorado na Universidade Federal da Grande Dourados. E no dia 27, né, esse tema talvez ele mude, mas eu estou esperando confirmação do nosso colega para ver se ele pode contribuir com vocês também. E em outubro começa as atividades dos trabalhos que vão sendo apresentadas. Tá bom? Dúvida? Não? Então, tá bom. Edson. Oi. Maurício aqui. Na segunda atividade aí que você falou, o produto seria um texto? Eu não peguei direitinho, não. O produto seria um texto? Não. Algo assim? O produto você vai produzir. Você vai escolher um lugar que a gente vai trabalhar com a ideia de bacia, né, para que você possa trabalhar dentro dessa área que eu chamo de bacia, alguns temas. A geomorfologia, o uso da terra, delimitação da própria bacia, da drenagem, do perfil longitudinal do rio, e você vai fazer uma pequena análise. Não é um trabalho de introdução, justificativo, objetivo, não. Você vai analisar aquilo que você conseguiu extrair da sua área, ou seja, observando o que se modificou ao longo do tempo, contextualizando o domínio, que isso é importante. Então, você sempre vai estar linkado a um domínio, vai escolher uma bacia de um domínio específico, né, e vai falar sobre, voltando ao título lá do Aziz Absaber, dos problemas e das potencialidades do domínio da natureza naquela bacia. Não dá para falar do domínio inteiro, então a gente pega um fragmento. Se você pode escolher, de repente, algum lugar da Amazônia,
ou da Caatinga, ou do Cerrado, ou do Sul do Brasil, a campanha gaúcha. A escolha é sua, mas você vai fazer uma pequena descrição de 1 ou 2 páginas, tá? Sobre aquilo que você está querendo destacar no seu mapa, nos seus mapas que você produziu. Que isso eu pensei na apresentação na forma de um banner, em vez de um texto, né? E a gente disponibilizar para que vocês possam ver o trabalho que cada um fez, como se fosse um pequeno CIA, em vez de criar um texto enorme. O que você acha, Maurício? Vamos tentar, ué. Não, a favorável não? Você gosta da ideia de fazer um texto só? Então, eu gosto, eu particularmente, né? Eu gosto da ideia de fazer os mapas, como você disse, e fazer um texto sobre isso, relatando. Banner eu já não sou muito familiarizado, nunca fiz não, mas a gente está aqui para aprender. Então, a gente banner? não me lembro de ter feito, não. Um banner, assim, eu te garanto que a parte escrita é menor do que 2 páginas. Né? Com certeza. Assim, a gente vai ter monitor e a gente pode até criar para ajudá-lo, um template que ajuda a montagem. E temos outros alunos também que podem nos ajudar aí. Tá? Mas isso aí, como eu não coloquei isso na produção, na apresentação, no calendário de produção, né? Eu acredito que, de repente, essa ideia de entre aspas, uma sequência de apresentação virtual que não fique só preso a vocês, mas que possam ser vistos por um público maior, né? Seria interessante. Então, eu não tenho mais nenhum comentário. Se alguém quiser perguntar alguma dúvida sobre o plano, né? Não sei se vocês abriram. E... Professor. Pode falar. Boa tarde, beleza? Heitor, pode falar, Heitor. Boa tarde, beleza? Deixa eu te falar. A forma de comunicação que está sendo utilizada com os alunos está sendo o mesmo grupo do WhatsApp, né? É só isso mesmo. Sim, pelo grupo do WhatsApp. Beleza. O PVANet você tem que entrar... Sim. Show de bola. Queria saber se alguém poderia mandar de novo o link do WhatsApp aí, que na última aula eu não estava com o celular próximo. Se puder, por favor. Tá. Obrigado. Aí tem o Marcos também pediu para incluir no grupo do WhatsApp. Professor. Oi, fala, Gabriel. Professor, deixa eu já até aproveitar. Pessoal, eu já mandei compartilhado no e-mail de vocês a tabelinha, tá? Para vocês colocarem as informações lá do trabalho da obra do Aziz Absaber. Então tem lá tem os itens lá, né? O capítulo do livro, o nome do trecho do livro, se tiver alguma separação específica do capítulo, o número das páginas e o nome dos integrantes do grupo. Tá, joia. E parece que já tem aí o link do WhatsApp também, né? Isso. Professor, pode falar. Boa tarde. O Gabriel fez colocou uma questão que eu estava na dúvida. Eu não sabia que era em grupo, e eu já fiz o meu texto do Aziz Absaber, e também eu não consegui escolher só um conto, e acabei escolhendo vários fragmentos de diversos contos que me tocaram. E aí, como que eu faço? Mando por e-mail? Pode mandar por e-mail, mas você está falando do texto. O que o Gabriel criou agora foi uma tabela sobre o livro que vocês vão escolher um capítulo. Então, o livro de contos lá do Aziz Absaber, não é esse que ele está falando, não? Não. Ele está falando de um outro livro, que é o trabalho de... Tá? Do Domínios Morfoclimáticos, né? Domínios da Natureza. Não, o nome do livro é A Obra de Aziz Absaber, que tem uma capa da América do Sul. Tá. Então eu confundi, perdão. Tá, perdoado. Então, falando das apresentações dos contos, vamos começar a nossa apresentação. Alguém se habilita?
Ou vocês querem seguir uma sequência? Segue a Professor, sequência aí, ó, da chamada, quem está na sala. professor, Oi, boa tarde. boa tarde, É, Tomás. espero que esteja tudo bem com todos. É o seguinte, eu tô com a internet meio problemática e essa apresentação do Absaber, eu fiz um videozinho com 4 minutos. Tem problema eu enviar pro grupo de Zap, eu enviar para alguém isso? Que aí pode ser passado, que aí caso minha internet caia, que ela tá caindo toda hora aqui. Pode passar sim, ô Tomás. Aí na hora de você for apresentar, você pode falar um pouco do que você produziu e as pessoas vão ter acesso pelo celular. Tá bom? Ok, Pode vou sim. mandar lá no grupo então. Falou. Falou, obrigado. De nada, Tomás. Vamos lá, então. Vou na sequência aqui. Aline Kuster, presente? Presente. Podemos? Podemos. Você vai compartilhar alguma coisa? Não, então, eu vou só falar mesmo sobre o conto que Tudo eu bem. escolhi. Você pode falar o título do conto, só para a gente registrar aqui? Sim, sim. É Domínios e Províncias nos Quadros de Natureza Brasileira. Pode falar. E aí o conto é do Aziz Absaber, né? Mas também quem falou sobre ele foi o Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. E, bom, ele começa dizendo justamente sobre esse quadro dos domínios morfoclimáticos, né, que o Aziz Absaber criou, e ele fala, né, que esse conteúdo, ele foi criado, ele foi publicado na revista Orientação, né, no Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo, da USP, no ano de 1967, e ele criou para justamente ajudar a orientar os professores de ensino médio, né, no tempo em quem estava à frente, né, do Instituto era o professor Haroldo de Azevedo. Então, esse conteúdo, ele teve uma repercussão muito grande, né? Isso foi muito difundido, né, por todo o Brasil, né, no ensino brasileiro, e embora que foi dirigido, né, ao nível de ensino médio, ele representa, do ponto de vista da produção do conhecimento geográfico da universidade, um marco, né, na preocupação do Aziz Absaber, porque ele poderia muito bem, né, ter parado por aí, ter apenas sintetizado todo esse conteúdo dos domínios morfoclimáticos, mas ele sempre teve uma preocupação muito grande em especificar esse conteúdo. Então, ele começou, né, a estudar de uma maneira setorial os estudos voltados para o Cerrado, para os mares de morro, para a própria Amazônia também, e essa preocupação ela se projetou sempre para essas relações com os outros domínios do quadro brasileiro, né, cuja essa visão de síntese ela se foca, né, nesse próprio artigo que ele publicou. Então, ao tratar dessa relação entre os domínios morfoclimáticos e essas províncias fitogeográficas que ele coloca, ele constata nesse artigo que não há qualquer relação entre as áreas core, né, essa área centro-sul, e as províncias geológicas estruturais do país, né, porque, ao contrário, dentro dessas áreas de cores, essas áreas core, existe terrenos de diferentes idades, de uma litologia muito variada, né, que são pertencentes indiferentemente a escudo ou às bacias sedimentares, né? Então, ele começa a insistir em vasculhar essa produção de estudos geológicos e tectônicos no último quarto de século, né, que na época, né, se referia à década de 1970. E outra coisa também que eu achei muito interessante é que ele tem muito cuidado em assinalar, né, a usar o conceito de região. Porque quando ele utiliza esses termos, né, que são os domínios e as províncias, ele se concentra no estudo da organização natural, né, do espaço geográfico brasileiro. E quando ele fala, né, quando a menção à região, ele se refere justamente à ação antrópica que se faz presente. Então, ele tem um cuidado muito grande ao tratar disso,
né? E, como eu falei, ele tem esse cuidado na espacialização desses fatos que ele vai analisar diante da continentalidade, né, do território brasileiro. E eu achei interessante, né, eu escolhi esse conto justamente porque ele produziu, né, esse quadro sintético desses domínios morfoclimáticos, né, justamente para ajudar os professores de geografia no ensino médio. Contudo, né, isso teve uma outra visão e teve uma influência muito grande para todo o ensino, não só para o ensino de geografia, mas para a própria geografia como ciência, geografia acadêmica em si. Então, foi por isso que eu escolhi esse conto. Joia. Pode me situar aqui pelo título, eu não consegui encontrar, mas foi qual? A parte 1, parte 2 ou parte 3 dos contos? Deixa eu achar aqui. Então, ele está na página 329. Tá bom. Obrigado, já anotei aqui. Uhum. Obrigado, Aline. Ana Lima. Ana? Oi. Minha gatinha estava conectada no computador e eu estava desligando. Então, eu escolhi 6 contos, 4 da parte 1, né, da profissão geógrafo, e 2 da parte 2. O primeiro foi Tempo e Espaço, que ele fala um pouco da trajetória dele, de mudança, né, que ele foi para a região de Caçapava, do bullying que ele sofria quando ele era criança, por ser libanês e tudo mais. E ele entra um pouco na parte da história junto com a geografia, né? Desses 2 campos de ensino. E ele fala das metodologias educacionais e das novas metodologias que podem ajudar os professores a ensinar melhor. Ele cita o professor Elton Frederic, e mostra isso um outro olhar mais crítico, né, sobre o ensino da geografia e da história. Ele fala que ele tinha, eu não sei se é nesse, eu estou confundindo agora, mas ele fala que tinha receio de escrever porque ele não era formado em história, né? Aí, a partir disso, eu peguei também o conto Interpretando a Paisagem, que eu também liguei, né, um pouquinho essa parte do tempo e espaço, como a interpretação da paisagem como um outro olhar, né, que ele fala das aulas de campo. Aí eu liguei um pouquinho com a autoestima acadêmica, e eu frisei uma frase que ele disse no começo desse conto, que essa expressão definiria essa excursão, né? Essa excursão que ele fez, que ele fala sobre a primeira viagem de campo que ele fez com esse professor Pierre Monbeg. Isso. Que foi uma experiência que mudou a vida dele, né? E eu acredito muito que as aulas de campo sirvam muito para isso, né? Tipo, para a gente estar em contato direto com a paisagem, com o ambiente, poder sempre ampliar o olhar. Deixa eu ver. Qual o terceiro conto que você... A Geografia dos Romances, que ele foca nas leituras que ele fez durante toda a vida dele, fala das descrições, fala sobre as descrições contidas nos romances, né? Porque ele lia bastante romances, e nesses romances tinha descrição de paisagens e tudo mais, histórias regionais. Ele cita o professor Demartoni, da Geografia Física, e mostra como é importante, né, essa ligação da geografia com outras áreas. Outro conto foi Ruídos do Passado, que ele fala da experiência de vida dele com o Sérgio Buarque de Holanda, e a partir disso ele sempre consegue também ampliar os seus conhecimentos. Ele fala da viagem da Itália, e que, assim, como o tempo vai passando, a gente vai vendo esses ruídos, né? E fala das diferenças econômicas,
das conversas que ele teve na Itália e tudo mais, as experiências de vida. E, para mim, soa um pouco bastante filosófico, né? Agora, da parte da ética para a vida. Eu peguei Percalços Acadêmicos, que ele começa falando sobre as ampliações progressivas do conhecimento, partindo do analítico para um dia talvez chegar à teoria. E eu pensei muito nesse conto, falando de não sempre repetir o mesmo, né? Buscar sempre evoluir. E deixa eu ver. E o último foi Enfrentando Padrões, né? Que ele já começa o conto falando que se você escolher a geografia, você não vai ser rico nunca, né? A não ser que você entre em cargos públicos. E eu levei isso muito para a minha vida pessoal, né? Porque eu, além de estudar, eu cuido da minha família, tipo, da minha mãe, do meu pai aqui, que eu moro com eles, estou trabalhando também e tentando sempre estar nessa, né, na evolução e tudo mais. Eu acho que é um pouco disso. Obrigado, Ana. A ideia mesmo do Aziz era... Só lembrando, o Aziz, ele é irmão da Nádia Pontiuska. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem está fazendo licenciatura já deve ter lido algum texto dela. Eles eram irmãos, né? Então, a preocupação dele com o ensino, na verdade, é uma preocupação familiar, né? Na verdade. Ela também se tornou professora da USP, no Departamento de Geografia, e ele também. Só que ela veio depois, né, porque ela não se doutorou com o Pierre Monbeg, que foi o orientador de doutorado do Aziz Absaber. E uma curiosidade, o Pierre Monbeg, ele vem para o Brasil por causa de um projeto de doutorar pesquisadores brasileiros. Mas ele não tinha doutorado, ele só vai se doutorar quando acaba a missão dele no Brasil, de formar os primeiros doutores, e só depois, quando ele volta para a Sorbonne, é que ele defende a tese dele de doutorado. Uma curiosidade aí geográfica para vocês, de repente, verem que, na verdade, a formação da construção desses doutores do Brasil se dá a partir de pessoas que tinham muita experiência, mas ainda também não tinham titulação. Mas se aceita, naquele momento, em função da sua grande experiência, que ele seja o orientador e forneça o título. E, a partir daí, o Aziz Absaber e outros professores vão ser professores da universidade, no programa de pós-graduação, orientando e formando outros pesquisadores também. Inclusive o Julian de Rocha, que é um grande herdeiro aí da cátedra da geomorfologia. Cátedra, uma expressão que existia antigamente na universidade, né? Que existe hoje só na Europa. Mas, Ana, o livro é interessante por causa disso, porque a gente sempre pensa que um professor que trabalha em universidade não tem percalço, ele nasce dentro de uma realidade diferente. Na verdade, ele não, ele é um indivíduo como nós, que também tem os seus problemas, tem as suas limitações, mas, de certa maneira, ele vai mostrando essas fragilidades e é isso que encanta no livro, né? Obrigado, Ana. De nada, Edson. Eu adorei o livro. Eu não li todo, né? Eu escolhi esses contos, assim, tipo, olhando o sumário, mas foram os que mais me chamaram a atenção. Joia. Arthur Silva. Oi, tudo jóia? Tudo bom, Arthur? Tudo jóia. Então, eu não peguei um conto assim que me chamou a atenção, até olhei o sumário, né? Só que eu preferi começar lendo do começo. E, assim, o que mais me chamou a atenção no livro foi a forma como o Aziz conta, né? A sua história, né? Desde a chegada do pai dele aqui, com elementos da geografia. Tanto no começo, ele fala um pouco de
da vegetação, né? Quando ele saiu da cidade dele para ir morar no litoral e tudo. E a forma como ele vem costurando e construindo a história dele junto com elementos da geografia. É o primeiro conto, Mar de Morros, Então, que ele fala sobre isso. E que e depois é ele isso. Aí volta. eu li até o Florestan Fernandes, né? Que ele recebe o devido conselho de analisar também as questões socioculturais, socioespaciais, né? Sim. E eu E quero você... terminar de ler. Eu quero terminar de ler, porque assim, tá chique. Tá. Então, o que você mais apreciou, o que se identificou foi o primeiro. Então, né, não foi só o primeiro, né? Acho que foi a forma como ele vem contando a história pra gente aqui, utilizando elementos da geografia. Não só no primeiro, né? Mas em todos os outros textos. Joia. Não, tudo bem. Obrigado, então, Arthur. De nada. Agora, depois do Arthur, tem o Kainan. Diga, Kainan. Alô? Está com problema no áudio? Professor, ele está com o áudio aberto. Eu acho que talvez seja problema mesmo. Estou vendo aqui que ele está com o áudio aberto, mas não está acontecendo. Agora fechou. Kainan já volta. Então vamos para a Carla, então. Depois o Kainan volta. Carla Muniz. Estou aqui. E, gente, eu acabei me identificando, me encantando muito pela parte muito além do jardim. Porque ela foi, assim, bem sensível, né, muito além do jardim no tom de mostrar dificuldades, e porque também, na época, foi oferecido para ele um trabalho de jardineiro, que, no fundo, não era para ser jardineiro, era para ser assistente, enfim, e a remuneração também era baixa, então ele conta que ele passou dificuldades financeiras, que ele pegava aulas particulares por fora desde o segundo ano de graduação, e nessa questão de ganhar muito pouco, né, da mal remuneração. Ele também menciona sobre os primeiros trabalhos dele, as primeiras publicações, errinhos, né, que ele cometeu ali. Ele cita a palavra transição, que depois, né, com mais maturidade, ele relendo, né, ele fala que não serve para a parte geológica, né, mas foi no título do primeiro trabalho dele que ele colocou essa palavra. Ele tinha excesso ali de criatividade, os primeiros trabalhos foram criticados por ter muita imaginação, às vezes faltando aí mais teoria, e ele conta que o primeiro trabalho dele que foi significativo foi um congresso em Uberlândia, que foi muito criticado, mas que ele leva isso como um marco. E as dificuldades dele, né, com rigor, uma análise dele com mais maturidade, relembrando essas primeiras produções. Então, eu escolhi esse trecho por me identificar com as dificuldades que ele passou, principalmente no quesito financeiro, e por estar também no processo de começar a escrever, com esse lance da criatividade dele, que eu também me identifico como uma pessoa muito criativa, e dentro dessa questão, né, de ter um pouco ainda de segurança, enfim, escolhi esse trecho que eu pudesse também me apresentar, e como foi mencionado, também teve esse rolê do impacto de ver que um geógrafo, né, tão reconhecido, professor universitário, também teve essas dificuldades, né, porque antes eu nunca tive contato, assim, ou pesquisado uma bibliografia biografia dele. Sim, e ele é o único geógrafo que foi presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E
por conta dessa condição, ele é muito reconhecido fora da geografia no Brasil. Um pouco diferente do perfil do Milton Santos, que, embora seja muito conhecido fora do Brasil, também, por conta do exílio, né, na França, que ele viveu, como posso dizer, no meu tempo de graduação, a gente usava muito isso, quando a gente estudava. Milton Santos, quando ele volta para o Brasil, ele vai trabalhar na UFRJ, né? E depois ele sai e vai para a USP. Mas esse detalhe da história quase ninguém lembra. E a UFRJ ajudou muito ele a ter essa visão que as pessoas chamam de cosmopolita, enquanto a USP ela tem uma visão mais bandeirante de olhar para o interior do Brasil, né? Então, a diferença aí dos dois, eu diria, também em relação ao olhar de ambos. O Aziz Absaber buscava sempre olhar para o Brasil, uma coisa que é muito particular de todos os professores da USP, né? E já o Milton Santos, também eu digo para vocês que é uma influência da UFRJ enquanto instituição, de olhar mais o mundo, ou seja, ser mais cosmopolita, né? Então, eu vejo essas duas diferenças nesses dois, né? Mas são diferenças apenas. Os dois já se foram e deixaram um legado que até hoje a gente vem trabalhando sobre eles para avançar nessa temática, né? E só para finalizar, Carla, ao final da sua carreira, o Aziz Absaber ele é mais reconhecido como um ambientalista do que como um geógrafo, porque ele se envereda aí pelas questões da proteção da Amazônia, né? Então, muitas vezes, a mídia apresentava ele como um ambientalista e não mais como um geógrafo. Mas, mesmo assim, obrigado, Carla. E agora vamos para Crislaine. Professor, Oi. rapidinho, só para dizer que eu voltei. Ah, tá. Tá certo, Kainan. Kainan. Crislaine, semana passada você não veio, né? Não, semana passada não estava matriculada. Ah, então tá. Então a gente vai voltar para o Kainan. Kainan, pode Tá ir. certo. Boa tarde, turma. Pelo que eu ouvi aí da Carlinha, acho que foi o mesmo conto, foi muito além do jardim. Eu acho que pelo o conto do cotidiano, né, é bem interessante, principalmente pelas dificuldades que a gente encontra, né? E essa questão da insegurança em relação ao trabalho é uma coisa que sempre passa na nossa cabeça, né? E ver um relato desse, você vai entendendo, né, como que é a dinâmica mesmo das coisas. Mas, além das dificuldades, os trabalhos, uma coisa que eu notei também, foi da leitura do lugar dele, né, que ele vivia, que ele passava de ônibus, e ele ia observando e fazendo as suas análises. E, para mim, isso é algo muito interessante, né? Que a gente tem essa formação teórica, né? Mas que a formação teórica possa ser levada também para o lugar onde a gente vem. Então, por mais que às vezes a gente possa fazer leituras erradas, né? Igual ele conta que fez leituras que não estavam certas, mas a gente ter essa prática de sempre estar escrevendo, lendo, colocando em prática o que a gente aprende, né, e para as pessoas também que está ao nosso redor. Foi mais nesse sentido que eu escolhi esse conto, de ver tanto a questão do cotidiano, das dificuldades, mas também da criatividade que estava ali presente. Tá certo. Agradeço aí, Kainan.
aqui na minha sequência. Depois do Kainan vinha a Carla, já foi. Agora, Hélida. Eu não vou falar, não, Edson. Mas você escolheu, Crislaine? Eu escolhi. Ah, eu pensei que você não tivesse, porque você não veio na aula passada. Não, mas tá bom. escolhi. Você escolheu, vamos lá. Eu escolhi o Mar de Morros. Mar de Morros, isso é uma homenagem ao Edson? É. Esse aí? É, uma homenagem. Diga. Então, eu me identifiquei com esse primeiro texto, porque da mesma forma que ele saiu de um lugar e foi fazendo um trajeto até o outro, eu também faço esse trajeto me mudando. Então, eu não tinha tanto conhecimento quando eu saí de casa, e da mesma forma que ele fez o trajeto sem conhecer o que ele estava vendo, eu também tinha essa dificuldade. Quando eu saía de casa, fazia viagem até Volta Redonda, eu passava pelos domínios de Mar de Morros e não sabia identificar o que do tipo de vegetação, do tipo de moradia, do tipo de uso do solo que estava tendo em devido lugar. E eu não conseguia identificar o que eu estava vendo. Então, da mesma forma que ele ficava deslumbrado com o que ele via, da forma que ele saía de um lugar e quando ele voltava estava tudo diferente, eu também percebi isso. Eu saio de um lugar, vou para o outro, quando eu volto eu vejo algo diferente. Eu não consigo identificar alguns aspectos que eu vejo, eu ainda tenho muita dificuldade, assim como ele que foi descobrir quando já tinha um devido conhecimento sobre geografia. Eu também tive esse conhecimento após o contato com a universidade, e ele fala justamente disso, da forma como ele foi abrangendo o conhecimento dele, o olhar dele na viagem com a família dele, e eu tenho essa percepção porque eu saí de casa muito nova, numa viagem para Viçosa, depois de Viçosa para São Gotardo, e eu fico observando o tipo de domínio que eu estou pisando e ainda não reconheço. E é isso, eu me identifiquei porque o olhar dele é totalmente diferente, é um olhar leigo, assim como o meu. Joia. São Gotardo é Triângulo Mineiro, né, Crislaine? É Alto Paranaíba. Alto Paranaíba. Então, já é uma condição de cerrado, né? Ou pelo menos o que sobrou dele. É o que sobrou dele. Lá é agricultura de irrigação, né? Aqui a gente não, né? Eles trabalham com agricultura de plantação de soja, milho, cenoura, cereais, essas coisas. Isso. Você tem que ver como que é ao redor da cidade, Edson, fazenda atrás de fazenda. Eu estava andando pelas roças daqui, é muito diferente, não sobrou nada. Aqui é pasto atrás de pasto. Aqui é plantação atrás de plantação e solo jogado ao leito ali, atrás solo jogado ao léu. Você está em Viçosa ou está em São Gotardo? Estou em São Gotardo. Então tá certo. Então tá um pouco mais quentinho aí, porque aqui tá frio. Tá nada, menino, isso aqui não é frio, não. Isso aqui não é quente, não. A gente tá pegando uma friagem danada. Tá um frio, mas um frio que no meio da tarde, às 3 horas, eu tava enrolada na coberta. É o problema de estar na calha do Paraná. Pois é. A frente fria entra aí e não tem jeito. Pois é, vou ficar observando para ver o que está acontecendo na cidade para estar esse frio todo. Tá bom, então. Obrigado, Cris. De nada. Hélida. Professor, Oi, boa tarde. Só rapidinho, eu acho que me pulou também. Caleb? Isso. Pulou ou é a vez da Hélida mesmo? Eu te pulei, Caleb.
Hélida, depois do Caleb eu te chamo, tá? Tá, Caleb, então. Posso ir, professor? pode. Você tá onde, Caleb? Em Viçosa? Não, eu não tô em Viçosa, eu tô em Goiânia agora. Isso. Ah, é uma extensão de São Gotardo, Goiânia. Ah, é verdade? Ah, não tinha pensado nisso, Não, não. uma extensão da produção de soja. Isso, de soja que tem bastante isso. Principalmente aqui em Goiás. Pode falar, Caleb. Então, pro texto eu escolhi O Legado das Pedras, que além de achar um texto muito interessante assim, me lembrou uma coisa que eu fazia quando eu era bem pequenininho, que eu... Meu pai, ele trabalhava no campo, né, assim, com agricultura e coisas assim. Aí toda vez que eu saía com ele de carro, eu sempre ficava observando, que nem ele falou no texto, né, dessas linhas de pedra. Aí toda vez que eu achava uma linha massa assim, com meu pai, a gente parava e eu descia do carro e nessas linhas de pedra do país que eu morava, antes lá no país, né, era sedimento do mar, então tinha bastante fóssil marinho, então eu sempre gostava de observar essa linha de pedras para ver se eu achava um outro fóssil marinho. Eu gostei muito da história e eu consegui relacionar super bem com o que eu vivi assim na minha história também, né? Caleb, qual era o país? Eu morei na Tunísia. Ah, na Tunísia. A Tunísia, desculpe a ignorância, mas ficava longe a sua posição em relação ao nível do mar? Na região que eu tava, como tava um pouco abaixo do nível, assim, um pouco, não é muita diferença não, mas não era grande também não. E o país também não é gigante, né? O país é menor que Goiás, se a gente for pensar assim. Não é muito grande, não. Ah, tá. Mas aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu morei, também tinha essas linhas de pedra de encosta, mas a distância, por exemplo, eu achava interessante porque era mais ou menos uns 30 quilômetros, né? Eu já achava longe uma distância. Por isso que eu, mais ou menos, só para ter uma ideia se era nessa base de mais distante ou menos. Assim, a distância de onde eu ia com meu pai pro litoral, assim, era de uns 200 quilômetros, assim, e ainda achava fóssil, sabe? Eu sempre gostava de fazer isso. Fóssil pequeno ou fóssil grande? É fóssil marinho, né? Fóssil de concha, de biscoito do mar, de bolacha de mar, né? Não sei como é que fala. Mas tinha peixe, tinha muita coisa, assim, bem legal. Aí eu consegui relacionar muito bem com o texto. O seu pai é agrônomo, não? Agrônomo, é. Ele trabalha com agronomia, com abelha também. A gente ia lá no campo e, nossa, dá muita saudade, porque era muito legal. Ah, que bom. Quem sabe você volta para a Tunísia, né? Ah, eu queria. Queria demais. Então tá certo, Caleb. O nome Caleb é tunisiano? Caleb é um nome meio judeu, né? Tá na Bíblia também. Caleb Qual é o nome Caleb? Tem significado? Tem. Significa... Peraí. Significa leal, companheiro. Só que o ruim é que na Tunísia era árabe, né? Aí tem... É parecido com o hebreu, né? Mas não tem nada a ver. Mas é parecido, mas não tem nada a ver. E o nome Caleb lá significa cachorro. Ah, assim. Sim. Tipo, leal, companheiro e cachorro. Né? Pois é. Obrigado, Caleb. Valeu. Cuidado para os seus amigos não aproveitar esse sentido árabe aí da palavra, hein? Tarde demais já. O Ian já me zoou aí já. Já. Ih, pronto, ficou famoso. Hélida. Oi, boa tarde. Boa tarde, Hélida. E Araponga, tá calorzinho? Eu sou de Piranga. Ah, errei por 120 quilômetros. Mais ou menos. O Patrício tá por aí? Oi? O Patrício. Você conhece o Patrício? Não. Ele se formou em geografia. É o único cara que tem uma estação meteorológica. Não, o nome dele é Marcelo. Não, é Patrício. O que eu conheço aqui é o Marcelo. É que ele fala super bem de você.
Ainda bem, né? Não, por isso que, tipo assim, eu só conheço daqui de Piranga o Marcelo. Se eu não me engano, ele formou em 2011, mais ou menos, 2012, por aí. Ah, não, mas esse Patrício ele é mais antigo até. Ele Ah, então, trabalha na esse eu não conheço, Epicar. não. Na onde? Epicar. Ah, não. Ele é Só conheço professor o do Marcelo que Epicar. trabalha na prefeitura. Ah, não, não é isso não. Ele tem até uma página chamada Drone Guará, o Guará Drone. Ah, tá. Eu conheço ele, tipo assim, só do Facebook mesmo, mas eu nem sabia que ele é formado em geografia. É formado, já foi professor substituto no departamento no início. Acho que é das primeiras turmas. Ah, Mas beleza, vamos lá. Diga, Hélida. Qual eu, livro? eu escolhi o conto Pai Caçador, Filho Ecológico. Tipo assim, eu acho que representou muito a minha realidade. Eu sempre morei numa comunidade rural, que na verdade é quilombola, e eu cresci vendo, tipo assim, cortando árvore para criar gado, plantar milho, feijão, essas coisas erradas todas. Aí lendo os contos lá, eu me deparei com ele falando que o pai dele caçava passarinho e ele virou ecológico, né? Aí eu lembrei, tipo assim, quando eu era pequena, eu vi o meu avô, o meu pai, tudo cortando lenha. Tipo, qualquer lugar que eles via lá, aí isso aqui é bom pra colocar fogo, ia lá e cortava. Eu acabei indo pra geografia, uma área que, tipo, não tem nada a ver, mas tô assim. Ah, e ainda seus pais caçam, seus avós? Ah, então, lá na roça é isso que tem pra fazer, né? Só que agora, tipo, deu uma diminuída, porque teve, de um certo tempo pra cá, começou a ter muita denúncia. Mas antes era de todo dia. O pessoal não ligava pra nada, não. Mas assim, acabou, eles não fazem mais porque não tem mais, né? Ah, na verdade, eles ainda faz de um jeito, tipo assim, o meu pai não. Mas eu posso falar, tipo assim, eu conheço vizinhos do meu pai que fazem do jeito errado lá, mas é o jeitinho brasileiro, né? Então sempre arruma um jeito e faz. Entendo. Mas ainda tem caça em Piranga? Ainda tem Tem? animal mamífero de grande porte? Como Ah, onça? não. Isso aí não, mas o pessoal mata de vez em quando umas capivaras que ficavam no rio ali. É, tem mais coisa que o pessoal. Tudo que o pessoal acha que dá pra aproveitar, eles fazem. Eles não ligam, não. É uma prática, como posso dizer, corriqueira, né? É um Isso. hábito, né? Uma diversão, como posso dizer assim. Vamos É, fazer o que hoje? Vamos sair, pegar as espingardas e vamos caçar. é tipo isso. Aí o pessoal daqui faz muito isso ainda. E tipo assim, eu não posso falar que eu não moro com meus pais mais. Mas sempre quando eu vou pra roça, sempre tem um, tipo, que a gente vê, tipo, às vezes um bichinho no meio da estrada morto. Mas sempre tem. Eles não ligam muito, não. Vê direto arapuca, roça, essas coisas assim. É jacu também, o pessoal que vê um lá, o pessoal arruma um jeito e mata. Não, aqui em casa tem um casal de jacus que sempre, no final da tarde, vem no pé de ameixa aqui. Assim, aí meu pai um dia viu e falou assim, no tempo do meu avô, que é o pai dele, a gente matava e comia. Essa carne é muito parecida com a de galinha. Eu falei assim, pô, tu já comeu isso, pai? Já. Aí ele me lembrou, no tempo que, nos anos 60, a gente tem aquela ideia de que comer carne, né, de boi, mas até mais o Brasil rural dos anos 50 e 60 não tinha boi, né? E o boi era aquela coisa da vaca da família para dar leite. Ninguém matava a vaca, né? E se nascesse um bezerro fêmea, ficava vivo também, porque era uma outra fonte de alimento, né? Para não só o leite, mas para fazer queijo e tudo mais. Mas, assim, depois com a introdução do gado de corte no Brasil, que era já nos anos 60 para 70,
né, que coincide um pouco com a diminuição dos animais silvestres, é que a caça dá uma diminuída, junto com a legislação ambiental também. Mas obrigado aí, Hélida, pelo compartilhar aí. Aqui em Teixeira também não é muito diferente, não, tá? É porque não tem meio para caçar. Agora só acha minério no chão. Mas essas carretas de minério de Teixeira está dando uma confusão boa aqui em Piranga também. Eu Eu moro já vi aí que teve até eu passeata. moro na rua principal, tipo, sentido Lafayette. Aí, tipo assim, de madrugada, 2, 3 horas da manhã, você vê 2, 3, 4 carretas seguidas passando. E já aconteceu esse tráfico de carretas prejudicar a casa em outras ruas. Na minha rua, até que a gente está sabendo, não tem nenhum caso, não. Mas em outros lugares, já aconteceu de da casa abrir uma rachadura, pedir indenização para a prefeitura e tal. Só que as carretas continuam passando e ninguém resolve nada. Pois é. Isso aí que é ruim, né? Só fica empurrando com a barriga, a casa cai, a pessoa fica sem casa e fala que a culpa não foi da carreta. Mas vamos continuando na militância, não é a palavra certa, né? No combate, porque não dá para uma carreira dessa passar dentro da cidade. É uma coisa inimaginável. Mas obrigado aí. Eles falaram que ia fazer um desvio aí, só que essas carretas estão trafegando cerca de 1 ano e nada desse desvio tipo, sair do papel, né? Continuar. Vai fazer um desvio. Só que nunca chegou realmente sair da pauta isso aí. A gente está esperando para ver o que dá, mas tá enrolado. Estão esperando a próxima eleição da municipal. Tipo isso. Você sabe que na próxima eleição municipal vai passar no Congresso o financiamento privado, né? E aí acabou. Financiamento privado significa as empresas patrocinarem candidatos. E aí, logicamente, que eles vão ficar devendo favores. O que é uma pena. Aí pior da cidade toda, já tá ruim. Exato. Mas obrigado aí, Hélida. Agora vamos para o Francisco. Boa tarde aí. Boa tarde, Francisco. Então, o conto que eu escolhi foi o Interpretando a Paisagem, porque nesse trecho ele fala sobre quando ele morou em São Paulo, ele ficava viajando de bonde e analisando, fazendo leitura da paisagem. Aí me fez lembrar de desde quando eu era pequeno, eu sempre viajei muito com meus pais por Minas, e nas viagens eu sempre foi uma coisa que chamou muita atenção, foi o relevo, né? Os mares de morro mesmo. Sempre fui a viagem inteira vendo mesmo a paisagem, sempre gostei muito, e isso me aproximou muito da geografia desde pequeno. Ele fala também que essa leitura da paisagem dele foi estimulada por uma aula de campo. Aí eu lembrei também do primeiro período de geografia, de uma disciplina que eu fiz com GEO 206, que a gente teve uma aula de campo, que a gente rodou a cidade de Viçosa, e eu gostei muito dela, e isso só, assim, fez eu me aprofundar nessa leitura da paisagem. E agora, todo lugar que eu vou, eu gosto de ficar analisando. Assim. E a aula de campo sempre é uma aula que eu gosto muito, por isso eu escolhi esse conto. Beleza. Você gosta da parte, não da parte de gabinete, mas da parte como é que se chama? Da interação com a paisagem, isso. Essa interação sempre. Isso aí. Obrigado, Francisco. Agora temos o Gabriel Passos. Conseguem me ouvir? Sim. Certinho, então. Bom, eu escolhi, a princípio, 3 capítulos, né? 3 capítulos bem curtos, todos na primeira parte. O primeiro, ele fala de tempo e espaço. Para quem não leu, ele é um capítulo que ele vai falar sobre a questão
né, da descoberta da geografia, né? Não que o Absaber tenha descoberto a geografia, mas como que ele descobriu, como que ele teve esse primeiro contato com a geografia que depois mudou a vida toda dele até criar esse legado aí que alguns de nós conhecemos. E é muito interessante a maneira como ele retrata a sua infância, né? Sua infância é difícil, ele se muda para uma cidade do interior, para Catanduva, e nessa cidade ele tem dificuldade de se acostumar ao novo lugar, de se acostumar com a geograficidade, né? Ele passa até essa noção de geografia ali tendo uma infância difícil para conviver com sua família, principalmente conviver com os seus primos, né, que principalmente zombavam dele por conta da sua origem ali, né, o nome dele é Aziz Nassib, né, então tem esse componente aí também. E nesse trecho que ele fala ainda do tempo e espaço, ele começa a escrever sobre como que ele escolheu a carreira, né, como que ele escolheu o curso. E aí ele comenta bastante dos desafios de se entrar na USP, o porquê que ele queria cursar geografia. Vale lembrar que na época geografia e história eram cursos totalmente juntos, né? Não tinha tão clara essa divisão, do mesmo jeito que não existia ensino médio, então logo depois do ginásio ele estudou e já foi aprovado, né? No que hoje seria aí o vestibular, né? Então tem toda essa parte aí, esse processo ali da infância até mais ou menos ali o final da adolescência dele. E os outros 3 contos que eu selecionei, o primeiro pouco à frente, né, o imediato, se eu não errei o número da página, né, após o tempo e espaço, é um conto que chama Ajuda do Desenho, que ele fala que ele tinha uma certa dificuldade nas matérias de desenho, que as matérias de desenho eram exigidas ali para que você entrasse no curso de geografia. E foi essa matéria que fez com que ele passasse do concurso no vestibular e que, além disso, ele tivesse, não só passasse, mas que ele passasse em segundo, né? Ao passo que as outras matérias ali, como história, ciência, linguagens, ele passava com notas medianas. Isso é uma coisa que ele deixa bem claro. Depois desse trecho, né, da ajuda do desenho, ele já começa a falar da sua experiência na faculdade de geografia, da sua experiência como geógrafo, né? Então ele começa no trecho Interpretando a Paisagem. Ele fala bastante sobre os seus passeios, né, suas viagens de campo com o professor Mombig, e ele que demonstra ali o entusiasmo, né? E além desse entusiasmo, esse entusiasmo passa a ser acompanhado com uma sensação de insegurança, dele parar e pensar, nossa, será que eu seria um bom geógrafo? Será que seria um bom professor de geografia? Né? Então, isso principalmente por conta das matérias de história que ele estudava durante o curso. E por fim, ele já passa a enxergar a geografia de uma maneira mais geral, em todas as instâncias da vida dele, por assim dizer. A geografia passa a ser bem mais do que uma profissão quando ele fala da geografia dos romances, lá na página 47, que aí é quando a gente tem aquela coisa dos movimentos de literatura mais regionalista, né? Então a gente tem os livros do Graciliano Ramos, Sertões, Grandes Sertões Veredas, que já começam aí a ter essa tendência descritiva, né? Essa tendência de geograficizar os locais pelos quais as histórias se passam. Beleza, Gabriel. Deixa eu olhar aqui. Depois do Gabriel, temos a Gabriela Rodrigues. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Seguindo o caminho do Gabriel, eu também escolhi a ajuda do desenho, que está na página 33 e 34. Eu gostei disso por falar sobre as dificuldades que ele encontrou na época de vestibulando dele, que ele tinha dificuldade em algumas matérias e teve que procurar por livros e também por professores particulares para que ele conseguisse, de certa forma, alcançar a aprovação na USP. Então, isso se parece muito com a minha trajetória em relação ao Enem. Eu vim de escola pública, acredito que a grande maioria da sala também, e não passei por um cursinho preparatório para o Enem. Então, grande parte do que eu aprendi era na escola mesmo e se esforçando com videoaulas em casa.
Então, eu consegui uma nota razoável, assim como ele. Eu até achei legal a parte dele falar que média não mede conhecimento, porque as minhas notas mais altas no Enem foram em matemática e também em redação, e são coisas nas quais eu não acho que seja boa. Eu sempre preferi muito mais a área de ciências da natureza e ciências humanas. Então, eu acabei, né, na época do SISU, escolhendo ciências biológicas como minha primeira opção e pedagogia como segunda, porque eu nunca tinha enxergado a geografia como uma opção para mim. Na época, eu sabia que eu queria dar aula, mas eu nunca tinha pensado na geografia como uma primeira opção. Mas aí, depois de um tempo, eu acabei pensando que seria bom estudar todos os assuntos que ela abordava, né? Já que ela juntava um pouco de tudo aquilo que eu gostava durante o ensino médio, economia, política, o espaço físico, as humanidades. Então, eu acabei optando por ela. Um outro ponto desse texto que eu gostei muito foi a questão do desenho, né? Ele foca nessa ideia do diferencial do desenho para que ele conseguisse ser aprovado na USP. A prova de desenho foi a que ele conseguiu a maior nota, que foi 9 pontos, eu acho. E nisso, saber desenhar, eu me considero ilustradora, não me permitiu entrar na UFV, né? Não tem uma prova de desenho no Enem, mas mesmo assim eu acredito que é uma das formas que me mantém dentro da universidade, seja para extravasar todas as emoções, uma forma de controle da ansiedade, do pânico, e, ao mesmo tempo, é uma forma que me permite tratar certos assuntos dentro da educação, que é uma área que eu estou muito interessada, e da geografia de uma forma mais sutil, né? E que consegue se aprofundar e, ao mesmo tempo, trazer criticidade. Então, era isso. Ô, Gabriela, o desenho, no caso do Aziz Abissab, não só o Aziz, mas a geração dele, como não tinha esses acessos a mapas, shapes e tudo mais, muitas das representações eram similares a que, de repente, o Humboldt fazia, ou seja, o desenho, na mão, a descrição da paisagem era o desenho. Não só ele, mas o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, todos aqueles geógrafos físicos que trabalhavam com paisagem, desenvolveram a habilidade do desenho, principalmente aqueles que foram trabalhar no IBGE, né? Como Orlando Valverde e outros. O Ney Strauss, que fez análise da bacia do Rio Doce, e, de uma certa maneira, essa habilidade ela foi perdendo cada vez mais espaço em função dos mapas georreferenciáveis e tudo mais, né? Mas hoje tem espaço para o traço, para o desenho. Basta, assim, ninguém hoje vai, assim, logicamente que hoje você tem gente que vai falar que o desenho não é científico, que o desenho não é criterioso, não tem coordenada, mas aquilo que na cartografia se chama de croquis, né? Mas é a primeira representação e muitas vezes pode ser a última, porque embora você tenha satélites que façam recobrimento de toda a superfície, mas nem todas as superfícies você tem satélites com um nível de detalhamento suficiente, né? Então você fica nas escalas superiores e não representa aquilo que de repente são aquelas áreas que eu chamo de sombras, né? Na economia chama de áreas de depressão econômica, que são as áreas que não têm nenhum interesse econômico associado, atrelado, que vá produzir uma necessidade de geração de informação. E daí a importância de nós, estudantes e professores de cidades que estão fora dos grandes eixos, de gerar informação para esses lugares, né? Que, de repente, do nada, essas áreas se tornam focos de atração sem necessariamente as pessoas do próprio lugar saberem, né? Eu moro em Teixeiras e vou te falar que eu nunca imaginei que pudesse ter minério por aqui, né? Muito embora a gente esteja próximo do quadrilátero, né? De Teixeiras para Belo Horizonte são 240 quilômetros, mas até Mariana, Ouro Preto, já um pouco menos, né?
E nessa faixa de Mariana até Ponte Nova nunca teve registro de nada. E foram achar aqui, entre municípios que a base da economia é a agricultura familiar, né? Teixeiras, Pedra do Anta, São Miguel do Anta, ou seja, e é bem numa área que praticamente não tem estradas de acesso de grande movimentação. E agora, caminhão direto. Mas mesmo assim, obrigado, Gabriela. Depois da Gabriela, cravo e canela, temos a Geisivânia. Bom, oi, gente. Oi. O conto que eu escolhi foi no Parágrafo Central, e ele está mais ou menos na página 57. Conta basicamente que durante a pós-graduação, né, do Aziz, ele e o colega dele, Miguel Costa Júnior, junto com o professor Pasquale Petroni, eles fizeram uma viagem, né, para o Vale do Paraíba, e eles foram fazer essa viagem com poucos recursos, né, eles fizeram uma vaquinha para viajar, e foram em caminhões e tal, e para ele foi uma viagem, né, contando, foi uma viagem extraordinária, né, possibilitou ele fazer a comparação, né, dos domínios de mares de morros, né, com os domínios de chapadões centrais, e uma parte que ele fala no texto e que eu meio que me identifiquei foi a parte que ele falou que essa excursão que ele fez teve mais influência na vida dele do que todos os livros que ele havia lido. Eu me identifiquei de uma certa forma porque, para mim, né, para nós, em geral, geógrafos, as aulas de campo, né, elas são essenciais, como acho que a Ana, o Francisco já falaram, é uma coisa que possibilita a gente, né, de uma forma, de interpretar o mundo de uma forma diferente, de expressar emoções ali, de perceber o espaço, ver a vida, a natureza, enfim. Então, aí entra também um pouquinho, né, no projeto de pesquisa que eu estou fazendo, que fala um pouquinho dessa importância das aulas de campo, né, de não tirando a importância dos livros, claro, jamais, mas tentando fazer essa aliar mesmo, sabe? Os livros com projetos mais dinâmicos, assim. E aí, pensando em aula de campo, eu lembro muito, né, da época presencial que a gente viveu, né, em 2018, 2019, na geografia mesmo, no departamento, que a gente teve algumas viagens de campo que eu acho que, para a maioria aqui, acho que talvez essa turma que está aqui, acho que todos fizeram, né, a viagem com o Edson, né, para a Serra do Brigadeiro. A gente também fez, a minha turma fez a viagem para Diamantina. Então, são coisas que eu acho que possibilitam a gente a estar ali como geógrafo e perceber tudo, e são coisas que eu acho que acabam ficando, assim, para a vida mesmo, e são experiências memoráveis, né? E eu acho que era isso. Me identifiquei com essa parte dele falando. Tá certo. Muito obrigado, Geisa. Imagina. Depois da Geisa, temos a Giovana. Oi, eu também adicionei matéria depois, mas eu também fiz. O tópico que eu escolhi foi a geografia nos romances. Nele, o Aziz comenta que via geografia através dos romances. Que eles desdobram no estudo da literatura regional brasileira, que ele vê nesses livros uma forma de estudar sobre o Brasil. Ele, inclusive, comenta sobre os sertões de Euclides da Cunha, que mesmo eu não tenho lido, não é a primeira vez que eu escuto um geógrafo falando sobre ele. E eu relacionei porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente nessa quarentena, é ler. E nesses romances, mesmo que eu gosto mais de ler fantasias, tem a descrição de um mundo
que é totalmente relacionado com o mundo daqui de fora. Então, eles descrevem uma paisagem, um ambiente que a gente consegue visualizar e inserir nele, mesmo que a gente não conheça. E mais do que essas descrições de ambiente que dá para a gente olhar pelo olhar geográfico, também tem outros tipos de conflitos nele. Então, mesmo na fantasia, tem conflitos políticos, conflitos territoriais, conflitos de classe, e até mesmo tipos comportamentais ou culturais que também são similares ao mundo de fora. Então, mesmo não tem, a maioria dos livros que eu leio não tem no Brasil, ainda dá para ter uma ideia muito bacana de um olhar geográfico, né, de outros lugares, através dessa literatura. Então, e é possível ver a geografia nesses romances. É isso. Muito bom. Existe Giovana, como é que se fala? Uma literatura sobre geografia e romance que é da linha da fenomenologia. Se você procurar no Google acadêmico, colocar a palavra-chave geografia e literatura, você vai encontrar algumas referências sobre a geograficidade na literatura, né? Que alguns trabalhos abordam, tá certo? Principalmente tem um autor chamado Eduardo Marândola, que é um professor que também aborda essa questão através dessa ótica, né? Existem alguns trabalhos interessantes. Você pode, através de uma obra, fazer a análise da mesma e compreender aquele romance através de uma linha geográfica. Né? Se eu achar aqui, eu até repasso. Tá bom? Eu gostei bastante dessa temática. Muito bom. Obrigado, então, Giovana. Depois da Giovana, temos o Heitor. Olá, professor. Olá, Heitor. Quanto tempo? Beleza, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O texto que eu escolhi foi o Ruídos do Passado e a Viagem Sonhada, onde ele contextualiza a ideia do contato que ele teve com o Sérgio Buarque e fala sobre como, em suas conversas, o professor Sérgio Buarque, ele contava suas viagens, né? E contava com um ar de geógrafo, apesar de historiador, uma ideia geográfica também por detrás. E falando, achei interessante, falando sobre a viagem de Roma que ele fez, e que Roma era chata, etc e tal, e ao passar do tempo, Roma ia ficando um pouco mais interessante, por você começar a viver, né? Então, viver aquele ambiente, conseguir interpretar. E logo depois ele começa a falar sobre não ter feito muitas viagens e aquilo tudo, e que depois ele conseguiu viajar e foi visitar outros países, isso tudo buscando, assim, eu acredito que por lazer também, obviamente, mas buscando agregar conhecimento, né, que eu acho que é muito interessante fazer uma análise sobre aquela fala boba de geógrafo pé no chão, de andar, né, de conhecer, para você conseguir viver mesmo e, assim, agregar, de fato, conhecimento, não só teórico, né, como os meninos já falaram das aulas de campo e coisas afim, que eu acho que isso agrega muito conhecimento no nosso saber geográfico, não só no saber geográfico, mas na nossa vida mesmo, né, como estudante, como pessoa. E eu acho que a geografia, além de tudo, além da parte teórica da gente debruçar e ler, que é fundamental, a ideia da gente viajar, da gente conhecer, né, da gente poder, apesar da situação que a gente vive, né, da gente poder conhecer mesmo, né, da gente poder agregar o conhecimento mesmo para a nossa vivência. Isso para o saber geográfico é fundamental, acredito eu. Mas é basicamente isso mesmo.
Tá certo. E só lembrando, Heitor, que hoje, através muito mais do ensino, vem se reconstruindo a ideia do raciocínio geográfico, né? Um termo que vem muito sendo usado em alguns trabalhos relacionados a ensino, né? Como uma forma também de, como eu posso dizer, identificar o que um geógrafo faz, né? Ele diz, o que o geógrafo faz? Tem gente que vai falar assim, faz mapa. Tem gente que vai falar, faz análise. Mas, na verdade, o geógrafo, por si, ele tem um raciocínio geográfico / espacial, né? Eu até recomendo, se vocês tiverem tempo, uma aula inaugural do professor Paulo César da Costa Gomes, da UFRJ, na UNB, ele deu essa palestra na aula inaugural da UNB, falando sobre o raciocínio geográfico, que, embora não seja um predicado ou um atributo específico do geógrafo, né? Ele pode ser praticado por outras pessoas, mas é aquilo que também nos define, né? E ensinar a ter um raciocínio geográfico também faz parte do aprendizado da geografia, que ele coloca na sua apresentação, que tem se perdido, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, muito obrigado, Heitor. Nada, obrigado você, com Deus, tranquilo. Depois do Heitor, temos a Jaime. Olá, oi pessoal. Então, vamos lá. Eu gostei muito dos contos que eu li, eu fui lendo direto, né? Eu não escolhi pelo sumário. E eu até, em certo ponto, me proibi de continuar a ler, porque eu comecei a me aprofundar, sei lá, pode dizer, como dizem, né? Ficar fritando, viajando na maionese com algumas coisas, e eu não tô com muito... ótimo! Novelo. É bom, só que eu não tô com muito tempo para ficar pensando em outras coisas, né? Enfim, não queria ficar me aprofundando muito, assim. Principalmente em lembranças, que eu acho que foi o mais legal dessa atividade aqui agora, que a gente volta ao passado, e quando o professor pediu para a gente pensar nisso, ele falou o professor perguntou, né, o que levou a gente a escolher geografia, e aí eu fiquei muito com essa pergunta, porque sempre que eu penso nisso, eu volto na minha infância. E aí eu li teve 2 contos do Aziz que mexeu muito comigo, que é o primeiro, O Mar de Morros, que ele realmente volta na infância, e o que foi mais interessante é que ele descreve alguns locais que ele já passou e que eu já passei também. Basicamente, ele fala, né, que ele nasceu em São Luís do Paraitinga, eu nunca estive lá, mas ele fala de Taubaté, que eu já passei, Caçapava, porque eu moro aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Então, aí ele conta a ida dele, quando criança ainda, bem novinho, até Ubatuba, e aí ele fala também de uma praia super específica, que é Perequiaçu, e eu estive lá também, aí eu fiquei mexida com isso, como ele descreveu todos esses lugares, que eu já passei. Que você fez os mesmos passos do Aziz Abissabia. Em algum momento sim, né? Então, mexeu muito mesmo comigo, por isso que eu não continuei a ler o restante, mas enfim. E aí ele descreve essas paisagens, e é o mais interessante que, como eu estive agora, nesse tempo de agora, e ele descreve quando ele passou há muito tempo atrás, então eu consigo perceber, né, na minha lembrança, como é diferente. E esse local aqui do Vale do Paraíba, eu sempre tive muita curiosidade de fazer esse estudo, porque eu passo muito por aqui, né, mas enfim. Aí, pensando lá na minha infância e o porquê da geografia, eu acabei escrevendo uma coisa, porque ao ler esse conto, eu fiquei, digamos que, inspirada, né, e aí eu vou mostrar para vocês essa coisa aqui que eu li, bem rapidinho, né, gente? Então vamos lá. Criança nascida no urbano, destinada a terminar sua infância no campo.
Norte de Minas, casa da avó, época em que o córrego corria até transbordar. Brincadeiras ao ar livre. Atenção às bonecas apenas quando chovia, e dentro de casa precisava se aquietar. Mas o preferido sempre foi subir em árvores, montar a cavalo, constantemente sozinha, na companhia do verde interminável, colhendo frutas, acerola, pitanga, carambola. Tropeço em sapos no escuro da noite, dando de cara com vacas escondidas em moitas, encontros inesperados com cobra fina e pele cor de olivina, picadas de escorpião, gritos de socorro, biologia não poderia ser. A curiosidade era um broto imparável, fazia mover os pés e os olhares além do palpável. Agitava a imaginação, e saber o que tinha por detrás daquelas serras e chapadões era a grande questão. Então cresceu, viajou, morou, 1, 2, 3, 6 cidades, e entendeu que por trás de cada serra outras vidas aconteciam, e que cada acontecer se inscrevia, e que para ler essa escrita só poderia ser geografia. Ai, ai, ai. Eu me inspirei mesmo. Aí mexeu muito comigo, né? Tanto que saiu isso aí. E eu, enfim. Aí, logo depois, quando eu fui ler Interpretando a Paisagem, que é um conto realmente muito legal, ele, bem no final do conto, ele também escreveu um poema que ele fala: a Ponte Velha marcava o fim da minha cidade, o começo dos morros e das roças, mas eu não sabia que do outro lado da ponte moravam os fantasmas, e eu também não sabia que aquela velha ponte separava 2 mundos. Então, eu realmente me identifiquei muito, porque quando eu era criança, eu sempre olhava para os morros lá no campo, né, na cidade da minha avó, quando eu morava, e eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, e eu ficava me questionando o que tinha de trás daquele morro. E normalmente atrás de um morro sempre tem mais morros ou tem outras vidas, né? Tem outras cidades, outro bairro, outra comunidade, enfim. E aí, sei lá, às vezes quando a gente para pensar e a gente escolheu alguma coisa na vida, e às vezes essa coisa esteve sutilmente ou despercidamente, enfim, até esqueci como é que fala a palavra. Ela sempre esteve presente ali na nossa vida, igual o Francisco relatou e outras pessoas relataram. E é bem legal isso, então foi muito bom essa atividade. Obrigado, Jaime. De repente você descobriu também um outro lado seu, né? Eu já fazia umas coisinhas assim antes. Acho que é mais fácil, né, às vezes, para explicar um pouco, enfim. É mais fácil mais compreensível que o lado racional. Exatamente, é mais legal, é melhor assim. Obrigado, Jaine. Pelo horário, já são 5h30, a gente faz o nosso intervalo e retorna às 18h30, começando pela Letícia. Tá bom? Ô, Edson, tem uma pessoa antes. O Jefferson. Depois eu apresento, é um monitor também de vocês. Sim. Valeu. Obrigado, Túlio. Vou parar a Até gravação. 6h30. Um abraço. Abraço.